Rocky Balboa não voltou para vencer mais um título. Ele voltou para provar que ele ainda estava vivo por dentro. Hoje vamos entender o que Rocky 6, Rocky Balboa, tem a nos ensinar sobre velhice, sobre propósito e sobre como enfrentar as cicatrizes invisíveis do tempo. O início do filme mostra um Rocky Balboa muito melancólico, porque ao contrário dos outros filmes que eram de poucos em poucos anos um depois do outro, Rocky Balboa se passou 16 anos depois dos acontecimentos de Rocky 5. E em 16 anos, a vida de Rocky tinha mudado muito. Primeira coisa é a gente ver logo de cara que falta ali a Adrian. E o filme logo nos avisa que a Adrian faleceu. Depois fica mais claro lá na frente que ela acabou tendo um câncer de mama, um problema relacionado a esse tipo de situação. E o Rocky, ele fica muito melancólico. A gente vê no filme como ele está depressivo, como se o tempo tivesse esquecido dele. Comenta aqui embaixo também se em algum momento da sua vida você também já se sentiu como se tivesse sido esquecido pelo tempo. E a gente pega essa situação do Rocky e percebe como ele perdeu o propósito da vida dele. Ele perdeu o real sentido da vida dele. Porque como nos outros vídeos eu tinha falado, o Rocky, ele sempre teve muito claro quem ele era na questão de ser um lutador, de ser um ganhador, de ter uma família para prover e ter essa união com essa família. E aí a gente percebe nesse filme, nesse início de filme, que ele tinha perdido isso. Por quê? Porque a Adrian não estava mais com ele. A Adrian, que era o elo dele, já tinha partido. E pior ainda, o filho dele estava distante, tinha se distanciado dele por considerar que estava tendo muitas oportunidades na vida por conta do pai. E resolveu distanciar-se do pai para ver se conseguia criar o próprio caminho. E isso é mostrado em várias cenas, como na cena que seria o aniversário da morte da Adrian, onde o Rocky vai em vários locais históricos, vários locais que apareceram nos primeiros filmes, relembrar dela. E aí aparecem vários flashbacks mostrando a relação, o início da relação dele com ela. E a gente percebe que aqui dentro, no Rocky, está faltando alguma coisa. E quantas vezes a gente também se sente assim, né? Como se estivesse faltando um pedaço da gente aqui dentro. Um motivo para viver. E como um símbolo para de repente continuar tentando, para de repente lembrar, manter a Adrian viva, a gente vê que o Rocky tem um restaurante chamado Adrian's, né? O restaurante da Adrian, traduzindo para o português. E nesse vai e vem do Rocky no restaurante, na vida pacata que ele estava levando, ele acaba vendo uma simulação de computador entre ele e o atual campeão mundial, que era o Mason Dixon. Isso desperta dentro dele uma vontade de voltar a lutar. Muitos até falam, mas do nada, o filho dele pergunta: como assim você vai voltar a lutar? E a gente percebe que o Rocky ele cria algo mais regional, algo pacato, só para se distrair, para ter de novo o propósito de lutar, de fazer aquilo que ele sabia fazer. Só que essa decisão dele engloba que ele tem que enfrentar um comitê do esporte que deve permitir ele voltar ou não a lutar. Esse comitê, de princípio, não aprova a volta dele. Diz que não, que é loucura, ele é velho demais para lutar. Inclusive, é dentro deste comitê que ele dá o primeiro discurso épico desse filme. Porque esse filme, uma das coisas mais monumentais desse filme é a quantidade de discurso épico que esse filme tem. E esse é o primeiro, onde ele fala
ele cita a Constituição dos Estados Unidos sobre a liberdade de viver, a liberdade de lutar pelo sonho. E ele explica para o pessoal do comitê que, mesmo tendo a idade que ele tinha, eles estavam impedindo ele de realizar o sonho dele, de viver a vida dele do jeito que ele queria viver. Se machucando, não se machucando, aquilo seria um problema dele. E aí o comitê, influenciado por esse desejo dele de querer realmente voltar a lutar, o comitê libera o retorno dele aos ringues. E imediatamente isso vai parar na mídia. E o Mason Dixon, querendo dar o fim naquele boato de que o Rock venceria ele, vai atrás dos empresários e resolve lutar, enfrentar o Rock Balboa. De começo, o Rock não aceita. Acha que seria muito cruel, muito complicado lutar contra o atual campeão mundial. Só que os agentes do Mason começam a cercar o Rock até fazer ele aceitar. Até fazer com que ele aceitasse o desafio de lutar contra o campeão mundial. E quando isso sai na mídia, isso vai nos ouvidos do filho do Rock, que diz que do nada isso virou um tormento de novo para ele, de ter que conviver de novo com a fama do pai. E aí, quando isso cai nos ouvidos do filho dele através da mídia, o filho dele vai até ele para desafiá-lo, para dizer: você não pode fazer isso, você não pode reaparecer agora que eu tô conseguindo construir uma vida sozinho, sem a sua ajuda, sem a ajuda do meu sobrenome. E o Rock, nessa hora, dá o maior discurso de toda a franquia. Ele olha pro filho dele e diz: quando você era pequeno, quando você cabia aqui, eu erguia você para cima e dizia: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino, ele vai ser campeão. Ele vai ter um futuro brilhante. E aí você cresceu. Você cresceu bom, feliz, saudável. E chegou a hora de você enfrentar o mundo. Conquistar o mundo. E conquistou. Só que aí, quando as coisas dão errada para você, você gosta de apontar o dedo dizendo que não consegue por conta dele, desse ou daquele outro. Só covardes fazem isso. E você não é covarde. Você é melhor do que isso. E eu não lembro se é bem essas frases que ele usa, mas aí ele encerra todo o discurso com: a vida não é sobre bater forte. É sobre quanto você aguenta apanhar e continuar tentando. O quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. Esse discurso ele mostra muito de quem o Rock foi em toda a vida dele. Toda a resiliência, tudo por onde ele passou. E isso a gente traz para a nossa vida também. Da questão da resiliência. A minha vida está onde está por minha culpa, não por culpa dos outros. Foram as minhas escolhas que me trouxeram até onde minha vida está hoje. As minhas escolhas, não dos outros. E o Rock encerra esse discurso. Tanto que depois o Robert, o filho dele, chega para ele e conta que largou o emprego para ficar com ele, para treinar com ele para essa luta. E aí a gente vai para a luta final. A gente chega na luta entre Rock e Mason Dixon. Uma luta que, independente do resultado final, não era do Rock contra o Mason Dixon. Não. A luta era entre o Rock e ele mesmo. Só a vitória contra ele mesmo fazia sentido. E ele fala isso em umas cenas anteriores pro Poli. Ele diz que ele precisa esvaziar o porão, que ele tem coisas aqui dentro, que ele precisa esvaziar isso. E na luta a gente percebe várias vezes essas coisas do porão atormentando
assombrando ele e ao mesmo tempo se libertando. Apesar do Mason ter ganhado a luta, o Rock vence a si mesmo. Ele vence aqueles monstros que estavam no porão e consegue de novo a paz. A paz de saber que teve uma despedida merecida, uma despedida no país dele, uma despedida épica, na frente das pessoas que gritavam seu nome. Tanto que quando ele sai, quando termina a luta, ele nem espera dar o resultado. Ele simplesmente vai embora, feliz, com um sorriso no rosto. Por quê? Porque ele tinha vencido a si mesmo, não ao Mason Dixon, mas tinha derrotado os monstros internos. E o que você tem que fazer para derrotar os teus monstros internos? O que você tem que fazer? O que você está esperando para derrotar esses monstros internos? Para fazer o que você deve fazer. Se esse vídeo te lembrou que ainda há luta dentro de você, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a palavra resiliência. Porque, como o Rock provou, às vezes tudo que a gente precisa é de mais uma chance. Até a próxima. Fui!